Oi, meus amores. Eu tenho que falar que eu tava aqui já com muita saudade de aparecer aqui, né? Já faz uma semana que eu não apareço para vocês. E a aula que eu hoje preparei para vocês, junto com o Gessé, foi o sujeito e o predicado, tá? E então, antes de mais nada, por que eles são termos essenciais da oração? Que foi aqui embaixo que eu coloquei, tá vendo aqui embaixo, né? Termos de oração. Por quê? Porque precisamos do sujeito e do predicado para ter sentido, tá? Por isso que que eles são considerados como termos essenciais na oração, porque vamos ter o sujeito e vamos ter o predicado, porque os dois eles precisam estar juntos, tá? Para realmente ter o sentido de uma determinada oração, ok? E então, seria o sujeito, né? O sujeito, ele é o elemento da oração a respeito do qual vamos dar alguma informação, tá? Então, o sujeito é aquele ou aquilo de quem a gente fala, tá? Bem simples. Eu coloquei um exemplo aqui. Os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Logo, esse é o sujeito da oração, porque estamos falando de quem? Na oração, os estudantes. E então, quem organizou a homenagem? Quem? Os estudantes. Estamos falando dos estudantes, por isso que ele é considerado como um sujeito da oração. E então, o segundo exemplo, o discurso foi modificado. Então, o que foi modificado? Foi o quê? O discurso. E então, estamos falando de que agora? Estamos falando do discurso. Logo, esse é o sujeito da oração, tá? E foi modificado é o predicado, que vou falar mais lá na frente. E nesse exemplo, organizaram a homenagem, também é o predicado na nossa oração. Mas percebam que o sujeito é de fato aquele ou aquilo de quem se fala. E logo o que vier é o nosso predicado, entendeu? Que é o nosso complemento, entendeu? E então, vamos passar para vocês aqui entenderem um pouquinho melhor. E então, é, temos ordem do sujeito na oração, tá? Então, o sujeito, ele nem sempre ele vai estar da forma que ele está aqui, que ele está no começo, ele está vindo antes do nosso predicado, tá? Nem sempre ele vem assim, porque assim é muito fácil, né? Aí já vi que é muito fácil. Aí sempre a gente gosta de complicar um pouquinho mais. E então, ele é em três formas, né? A gente pode considerar ele com a forma direta, que é a forma que eu já falei antes, que é quando o sujeito ele vem antes do predicado. Exemplo aqui, os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Aí já pode perceber o quê? Que estamos falando de quem? Dos formandos e dos professores. Estamos falando dele. Então, eles são o sujeito. E na ordem inversa, que é quando o sujeito ele vem depois do predicado. Organizaram a festa, os formandos e os professores empenhados. Percebeu a diferença? Organizaram a festa é o quê? É o nosso predicado. E os formandos e os professores empenhados é o nosso sujeito. Aqui, o sujeito ele se encontra na ordem inversa. É diferente. E o meio do predicado é quando o sujeito ele aparece no meio do predicado. Então, vocês têm que estar alerta nisso aí. Aí, também aqui tem outro exemplo aqui, bom também, que empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Então, os formandos e os professores percebam que eles estão no meio. Empenhados, organizaram a festa, é o nosso predicado, mas veja que os formandos e os professores estão no meio. Então, isso é um tipo que ele vai estar no meio do nosso predicado, diferente da nossa ordem inversa, tá? Que, mais uma vez, é quando o sujeito ele vem depois,
que aqui, ó, organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. Percebam que estão vindo depois. E a forma direta, que é a forma mais simples, né? Que é quando o sujeito ele vem antes do predicado, que foi quando eu já falei antes aqui. Os estudantes, o discurso é antes do nosso predicado. Ok? Até aí, bom, né? Então, é mudando um pouco mais de assunto, né? Então, de fato, o que seria o nosso predicado? Ó, temos 3 tipos de predicados, mas isso vai ficar para a próxima aula, tá? Com os tipos de sujeito, porque aí a gente tem muitos tipos também, e daí vocês vão relembrar, tá? Então, o predicado, né? O predicado, ele é a informação que é dada a respeito do sujeito. Ó, é a informação que é dada a respeito do sujeito. E o que é o sujeito? É aquilo ou aquele de quem se fala, tá? Então, é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Ele vai informar algo sobre o sujeito. Ele vai ser o complemento do nosso sujeito. É o nosso predicado. Ok, então vamos lá para você aqui também, que é a mesma frase, tá? Mas aqui é para a gente perceber como é que está o nosso predicado nessa frase. Mais uma vez, os estudantes organizaram a homenagem. Então, o que foi feito? O que foi feito foi que organizaram a homenagem. Mas a pergunta é, se fosse assim, por quem foi feito? Foi feito pelos os estudantes. Então, percebam que os estudantes é o nosso sujeito e organizaram a festa. É a informação que é dada a respeito do nosso sujeito. Que o sujeito, ele está aqui, que é os estudantes. E organizaram a homenagem. É a informação que é dada a esses estudantes. Entendeu? Então, o predicado, gente, ele é basicamente isso. É bem simples. Então, o exemplo 2, que também é a mesma frase, mas agora vamos identificar o predicado. O discurso foi modificado. O quê? O que foi modificado? Foi o quê? Foi modificado. Então, foi... Ai, desculpem. Então, foi modificado, essa é a informação dada sobre algo. Logo, esse é o predicado da nossa oração, porque o discurso, que é de quem estamos falando, ele é o nosso sujeito. E foi modificado, é o nosso predicado. E então, aí eu botei aqui bem rápido aqui para a gente colocar isso realmente na nossa cabeça. Como identificar o sujeito de uma frase? Eu sempre gosto de fazer sempre a pergunta, né? Então, questione usando o verbo da oração. Quem estava triste? Então, selecione a resposta na própria frase. A menina, ou seja, você identificou o sujeito da frase. Por quê? Vemos nesse exemplo primeiro aqui. A menina estava triste. Quem estava triste, minha gente? A menina. Então, a gente já percebe que a menina é o nosso sujeito e estava triste é o nosso predicado da nossa oração. É aquele que vem depois. É a informação que é dada sobre o nosso sujeito, ok? E nesse exemplo 2 aí, o computador foi levado para o concerto. O que foi levado para o concerto? O computador. E aí temos o sujeito da nossa frase. O computador é o nosso sujeito e foi levado para o concerto é a informação que temos do nosso sujeito. E logo ele é o nosso predicado. Ok? Então, como identificar o predicado de uma frase? Exemplo, todos os cidadãos têm direitos e deveres. Então, quando a gente identificar aqui, é sempre fazendo a pergunta: quem tem direitos e deveres? Todos os cidadãos. Logo, todos os cidadãos, ele é o nosso sujeito. E daí, o que está sendo falado sobre o sujeito? O que está sendo falado sobre os cidadãos?
que eles têm o quê? Têm direitos e deveres. Então, têm direitos e deveres é o nosso predicado, é a nossa informação a qual estamos falando do nosso sujeito. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido até aqui, tá? E até a próxima aula. Daí, a nossa próxima aula vai ser sobre os tipos de sujeito, tá? Que a gente gostaria muito que os sujeitos eles só fossem os simples, né? Mas temos muitos tipos de sujeito e vocês precisam saber porque cai muito em provas, concurso e até mesmo a parte da nossa escrita, tá? Então é isso. Beijo para vocês e até logo. E é isso. Uhum.